Tudo bem com vocês? Quem está vindo pela primeira vez na conferência missionária, levanta a mão só para a gente conhecer vocês. Muito bom. Desde sexta-feira, como falou o pastor Maurício, nós estamos com os irmãos. Tem sido um tempo precioso para o nosso coração também. Tem sido precioso, nós percebemos o desejo do coração da liderança da igreja em avançar na sua tarefa e na sua trabalho missionário. O tema dessa igreja para 2015 é discípulos, é isso? Discípulos. E certamente vocês foram ministrados durante todo o ano de 2015 sobre o que é ser um discípulo. Então nós não precisamos conversar sobre isso, porque vocês já sabem. Mas há uma diferença entre nós sabermos e nós vivermos. Nós temos uma tendência sempre de querer aprender coisas novas. Mas nós precisamos começar a aplicar nas nossas vidas aquilo que nós já sabemos. Por exemplo, o que é que faz um discípulo? Qual é o papel do discípulo? O papel do discípulo é seguir o mestre. E o que o mestre disse? O que o mestre disse? O que o mestre disse, num resumo, quando ele se reuniu com seus discípulos depois da ressurreição, e ele encontrou-se com seus discípulos, e antes de ser levado às alturas, o que o mestre disse é: agora vocês vão e vocês anunciem o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em todas as nações. Toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, esse portanto significa: eu estou dando a vocês a mesma autoridade que eu recebi do Pai. A autoridade que eu recebi nos céus e na terra, portanto, então eu estou dando a vocês, para que vocês possam ir a todas as nações, todas as etnias, todos os povos, e vocês possam ensinar a eles todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando-os, portanto, parte da igreja de Jesus, tornando-os, portanto, parte do corpo. E eu estarei convosco todos os dias até a... Nós só temos ousadia em entrarmos nessa empreitada porque nós temos o comprometimento de Jesus. Se nós não tivéssemos a promessa de Jesus de que Ele estaria conosco todos os dias, era melhor a gente ficar em casa. Então o que um discípulo faz? Um discípulo segue o mestre e faz o que o mestre mandou. E o que o mestre mandou é que você seja um missionário aonde você estiver. Que você seja um homem, uma mulher que esteja sendo o bom perfume de Jesus, que você esteja sendo uma carta viva de Jesus, que você possa estar sendo pedra viva de Jesus, aonde Ele tem plantado você. Eu acredito, eu vou falar uma coisa aqui e eu acho que não vai acontecer. Eu não posso dar segurança, não posso dar certeza, mas eu acho que não vai acontecer. Mas se amanhã chegasse a seguinte notícia na sua empresa: fulano morreu, o que é que as pessoas diriam? O que é que as pessoas que trabalham com você, que convivem com você, diriam se chegasse a notícia: fulano morreu? Não vai acontecer não, viu, gente? Quer dizer, acho que não, né? Acho que não. O que diriam? Será que diriam mais ou menos assim: perdemos o nosso melhor zagueiro?
Será que diriam: perdemos a pessoa mais cômica do grupo? Será que diriam: perdemos o nosso melhor contador de anedotas? Ou será que diriam: e agora? Quando eu estiver triste, quem vai orar por mim? E agora, quando eu estiver angustiado, quem é que vai me dar palavra de esperança? E agora, quando as coisas estiverem meio confusas aqui, quem é que vai dar o norte para a gente? Quem é que tem as palavras de sabedoria para nos ajudar a encontrar a direção certa? Porque se você não se fizer falta nessa dimensão, você não está sendo discípulo de Jesus. Porque onde Jesus chegava, fazia diferença. E os discípulos de Jesus, na igreja neotestamentária, onde chegavam, eles faziam diferença. Então, o tema de 2015 é discípulos. O discípulo segue o mestre. O discípulo faz aquilo que o mestre mandou. E o que o mestre mandou é pregar o evangelho. Porque quando eu prego o evangelho, as pessoas se convertem. Quando eu prego o evangelho, as pessoas são curadas. Quando eu prego o evangelho, as pessoas são curadas das suas enfermidades emocionais e físicas. Quando eu prego o evangelho, as pessoas reconhecem que precisam de perdão. Quando eu prego o evangelho, as pessoas se arrependem. Quando eu prego o evangelho, as pessoas têm consciência que precisa perdoar. Quando eu prego o evangelho, as pessoas têm consciência de que elas não podem continuar cometendo os mesmos erros. Então, o que a gente precisa é pregar o evangelho. Então diga para a pessoa que está do teu lado aí: pregue o evangelho. Quero apresentar minha esposa, Silene. Estamos casados há 41 anos. Já disse para vocês que temos 3 filhos, 6 netos. Temos 6 filhos, né? Porque tem aqueles que chegam juntos e se tornam filhos da mesma forma, filhas da mesma forma. E a Silene tem sido uma grande companheira nesses 40 anos de ministério. Tem nos acompanhado sempre onde ela pode ir. Hoje nós podemos viajar juntos, porque até há pouco tempo não, que os filhos estavam em casa. Nos 15 anos que nós ficamos na frente do Conselho Missionário da primeira IPI de Maringá, a Silene esteve junto, ela era secretária do Conselho Missionário. Então, se algum dia vocês ouviram dizer que o presidente do Conselho Missionário da primeira IPI tinha um caso com a secretária, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. A gente tem um caso de 41 anos. Normalmente, gente, eu não vou pregar, tá bom? Aquela pregação clássica, né? Um texto, introdução, uma exegese de 3, 4 pontos, algumas aplicações, e depois a conclusão. Vocês não vão ter isso aqui hoje. Depois vocês brigam ali com o pastor Maurício. Eu quero ter uma conversa com vocês. E a conversa é sempre mais demorada do que uma pregação, né? E eu quero ter uma conversa com os irmãos. Eu não vim aqui para uma pregação. Eu vim aqui para a gente ter uma conversa. E normalmente os desafios, os apelos, vamos usar essa expressão, eles são feitos no final de cada ministração, de cada pregação, de cada estudo. Então a gente faz uma pregação, faz uma mensagem, e aí a gente então desafia as pessoas, aqueles que quiserem receber uma oração e tal. E as pessoas sensibilizadas pelo Espírito de Deus vêm à frente
Mas eu queria inverter hoje, e eu queria fazer o apelo antes da pregação. Porque a nossa tendência é de ouvirmos o que Deus quer para depois a gente decidir se vai obedecer. E eu quero fazer o apelo. Se você está disposto a obedecer a Deus, ainda que você não saiba o que Ele vai pedir, eu quero convidar você para ficar em pé. Presta atenção, eu vou repetir. Se você está disposto a obedecer a Deus, ainda que você não saiba o que Ele vai pedir, então eu quero convidar você para ficar em pé para nós orarmos. Se você não está disposto, fica sentado, fica tranquilo. Pai, nós nos lançamos diante de Ti para Te dizer que nós Te amamos de todo o nosso coração. E agora nós tomamos a decisão, Pai, eu e os meus irmãos, tomamos a decisão de obedecer a Tua voz, de obedecer aquilo que Tu vais pedir a cada um de nós. E nós não precisamos temer, porque o Teu amor não falha. Nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Nós não precisamos temer, porque os Teus pensamentos são pensamentos de paz. E o Senhor tem muito mais para nos dar, muito mais para acrescentar às nossas vidas. Então aqui está a minha vida, aqui está a vida dos meus irmãos. E nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não sei quantos de vocês perceberam, mas a maioria das canções que nós cantamos aqui, extraordinárias, fui profundamente edificado pelo louvor. São canções que trabalham o nosso coração, que trabalham a nossa vida. São canções que falam de verdades bíblicas, mas são canções, a maioria delas, são canções que falam daquilo que Deus pode nos dar. Conferência missionária é diferente. Conferência missionária, a pergunta é: o que é que eu posso fazer pelo reino de Deus? Não é o que é que Deus pode fazer por mim. Missões é o que é que eu posso fazer pelo reino de Deus. Se eu sou discípulo, se eu sou filho, se eu nasci de novo, se eu faço parte do reino de Deus, se eu tenho certeza da salvação, se eu sei que a minha passagem aqui, ela é temporal, se eu sou um discípulo de Jesus, a pergunta que nós precisamos responder é: o que é que eu estou fazendo, o que é que eu posso fazer pelo reino de Deus? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. No capítulo de número 12. Antes de Romanos capítulo 12, eu quero mostrar a minha família. Essa é minha família. Volta aí, moleque.
Aqui está quem manda lá em casa, né? Aqui sou eu. A Carla é minha filha mais velha, casada com Eliezer, que são pais da Gabi, da Mariana e do Felipe. Aqui está o Gustavo, que é advogado, casado com a Micheline, que são pais do Caleb. O pastor Rodolfo é o caçula, trabalha com adolescentes, com jovens, Teen Street, etc, etc. Casado com Daiane, são pais da Letícia. E esse aqui é o Lucas, que tem 6 meses. Pode olhar para o rosto da Silene, como ela está feliz de ter visto essa foto aqui, ó. Então essa é a minha família. E eu queria conversar com vocês nesta noite sobre mentalidades que impedem a prática missionária na igreja local. E a chave para nós rompermos as barreiras está em mudança de mentalidade, de acordo com Romanos capítulo 12, verso de número 2. E eu queria que mesmo assentado você acompanhasse: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos acreditam que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Amém? Creem nisso? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Sim. Paulo está dizendo que para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que mudar a nossa mentalidade. O que Paulo está dizendo aqui, e o que eu estou dizendo para os irmãos, é que ao longo da nossa vida, nós fomos adquirindo algumas mentalidades. E são mentalidades que impedem a prática missionária da igreja. Mentalidade é uma coisa que gera sofrimento. Mudança de mentalidade, ele gera sofrimento. Porque nós somos acostumados a fazer de um jeito, e quando nós somos ensinados a fazer de outro jeito, nós sofremos. E a minha expectativa nesta noite é que eu produza alguns sofrimentos na sua vida. Fala para a pessoa que está do teu lado: você está pronto para sofrer? Ninguém fala, né? Falar em sofrimento não é conosco, né? A teologia do sofrimento já era, né? Mas a mudança de mentalidade, ela é chave para nós sermos uma igreja que vive um estilo de vida missionário. Porque ao longo da vida, ao longo da caminhada cristã, nós fomos adquirindo algumas mentalidades. Nós fomos adquirindo algumas coisas que elas penetraram na nossa mente e que impede a nossa prática missionária dentro da igreja local. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma mentalidade que está na igreja, na nossa mente, e que impede a prática missionária. Por exemplo, qual que é a visão que a gente tem da igreja? Quando a gente pensa em igreja, nós pensamos no quê? Eu fiz essa pergunta sábado à noite. Você está lá no mercado, você está lá no banco, você está lá na farmácia e você encontra com o irmão, vocês começam a conversar sobre a igreja. O que é que vem na nossa mente? Qual que é a mentalidade, qual que é a imagem que a gente faz na nossa mente? Vocês concordam comigo que é mais ou menos disso aqui que a gente fala? Igreja, você já lembra disso aqui? Onde você estaciona, onde você senta. E quando alguém chega e senta no seu lugar, você fica meio deslocado, você está acostumado a sentar naquele lugar. Mas acontece que nós tornamos o lugar ele sagrado, nós sacralizamos o local. Mas este lugar aqui, quando não tem ninguém, ele é tão comum como outro qualquer. E alguns de vocês estão sofrendo porque eu estou dizendo isso, que esse lugar é tão comum como outro qualquer, quando não tem ninguém aqui. Por quê? Porque ao longo da nossa vida nós aprendemos que isso aqui é sagrado. Que isso aqui nós precisamos lidar como se Deus estivesse aqui.
Deus só está aqui quando a gente está aqui. Então você sai da sua casa brigando com a sua esposa, ou sua esposa com você, né? Foi você, não foi você, você falou primeiro, você falou mais alto, tá. Quando chega na frente da igreja, vamos parar porque nós chegamos na igreja. Ou então você olha para sua filha e fala, com essa roupa você não vai na igreja. Bom, se não pode vir na igreja com aquela roupa, não pode em lugar nenhum. Mas por que não pode vir com aquela roupa na igreja? Porque nós tornamos esse espaço físico santo. Então, algumas mentalidades que estão na nossa mente, elas precisam cair por terra. Porque só vamos nos tornar homens e mulheres comprometidos com a evangelização do mundo, com o reino de Deus, quando nós mudarmos a mentalidade. Então, mudança de mentalidade produz sofrimento. Mudança de mentalidade faz com que a gente abra mão de muitas coisas boas a favor do reino de Deus. Mudança de mentalidade faz com que a gente abra mão da reforma do templo, do carro novo, das férias, do passeio, da viagem, por causa de algo maior, que esse algo maior é o reino de Deus. E eu me lembro que eu estava tratando disso numa igreja em Maringá, e quando eu disse isso que eu disse agora para vocês, que mudança de mentalidade faz a gente pensar em algo maior que é o reino de Deus e abrir mão de muitas coisas. Tinha um professor da Universidade de Maringá que estava sentado, depois ele veio contar para mim, depois de algum tempo ele veio, Nivaldo, daquela vez, ele já tinha separado o dinheiro para comprar um iPad. Naquela época o iPad estava sendo a coqueluche da hora. E ele já tinha separado o dinheiro para comprar um iPad. E ele disse assim, mas quando você falou que faz a gente abrir mão do computador, aquilo veio forte no meu coração e eu decidi que eu não ia comprar o iPad e o dinheiro que estava separado eu ia dar como oferta missionária. E assim ele fez, até os centavos. E depois ele falou, e sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, eu estava na minha sala, chegou um empresário e disse assim para mim, o fulano, é o seguinte, você tem sido uma pessoa que tem me ajudado muito na minha empresa, nas pesquisas que você tem feito, na orientação que você tem nos dado, você tem sido uma pessoa muito útil na minha empresa e eu queria te dar um presente. E entregou para ele uma caixa. O que é que tinha dentro da caixa? Um iPad, que ele não tinha dinheiro para comprar, porque era de uma qualidade, de uma configuração muito melhor. Então, queridos, nós não precisamos ter medo de investir no reino de Deus. O nosso tempo, a nossa saúde, o nosso dinheiro, não precisamos ter medo de investir no reino de Deus, porque a gente nunca vai ganhar de Deus. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Mas tem algumas mentalidades que impedem a nossa prática missionária, e eu quero pensar em algumas delas. 5 mentalidades que impedem a prática missionária da igreja local. E a primeira mentalidade é a mentalidade capitalista. O que a mentalidade capitalista diz? A mentalidade capitalista diz, você tem que guardar, reter, acumular e possuir. É isso que diz a mentalidade capitalista. E hoje de manhã eu dei um toque nisso, né? E nós somos ensinados a isso. Nós somos ensinados, nós somos bombardeados para termos a mentalidade capitalista. Né? Eu costumo dar o exemplo de que nós ensinamos, desde pequeno nós somos ensinados. Nós pegamos o nosso filho desse tamanho, damos um brinquedo para ele e a gente fala para ele, guarda, não empresta, não dá para ninguém, não deixa ninguém mexer, porque isso é seu. Então, desde pequeno, nós somos ensinados que nós temos que guardar, que nós temos que reter, que nós temos que acumular, que nós temos que possuir. Não feche o seu filtro. Nós vamos falar de prosperidade do ponto de vista de Deus. Mas essa mentalidade nos impede de sermos pessoas envolvidas com o reino de Deus através dos nossos recursos. Porque se eu sou ensinado, se a minha mente é de guardar,
eu não dou. Porque se eu dou, eu não guardo. Vocês entendem? A coisa é aqui. E eu dei o exemplo também, acho que hoje de manhã, dizendo que na hora que a gente vai levantar uma oferta, você tem uma nota de 100, de 50, de 20 e de 10. Onde é que vai teu dedo? Luiz. Você não tem de 10, né? Só tem de 100, né? Aonde que vai o teu dedo? Porque nós temos a mentalidade de guardar, de reter, de acumular e de possuir. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus combateu essa mentalidade. O conceito de Jesus, ele combateu esta obsessão pela riqueza. Presta atenção na palavra obsessão. Lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus disse: não podeis agradar a Deus e a... Mateus 6,19 diz: não ajunteis tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem consomem, ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros nos céus. O que é ajuntar tesouros nos céus? Você já perguntou isso? O que é ajuntar tesouros nos céus? Outro dia, algum tempo atrás, eu estava lendo esse texto, e o que é juntar tesouros nos céus? E eu fiz essa pergunta para mim: o que é que vai ter no céu? O que vai ter no céu, gente? Vai ter gente, tá certo. Vai ter gente lá ou não? Então, como é que eu junto tesouros nos céus? Quando eu mando gente para o céu. E como é que eu mando gente para o céu? Quando eu sou testemunha, falo para ele de Jesus e ele tem uma experiência com Jesus. Ou quando você ora e você ajuda um missionário que está em qualquer lugar do mundo e ele lá evangeliza, as pessoas se convertem, você está juntando tesouros nos céus, ainda que você nunca conheça aquela pessoa, porque você está orando pelo missionário e você está investindo para que ele possa anunciar o reino de Deus lá. Então, Jesus combateu esta mentalidade. E se há algum pecado que procura dominar a nossa sociedade, esse pecado é essa busca obsessiva. Essa busca obsessiva pelas coisas materiais. Torna-se as coisas materiais, o dinheiro, tão importante a ponto de ocuparem o lugar de Deus. Mas Jesus, ele disse também que o dinheiro não é neutro. Em Mateus 6,24 ele diz: não poder servir a Deus e a mamão, não poder servir a Deus e a riqueza. E eu disse hoje de manhã que mamão é uma potestade. O problema não é a nota, o problema não é o dinheiro, o problema não é o quanto você tem ou o quanto você não tem. O problema é o espírito que está por trás do dinheiro. O primeiro assunto que Jesus mais tratou foi a respeito do reino de Deus. O segundo assunto que Jesus mais tratou foi a respeito de dinheiro e de riqueza. Das 39 parábolas de Jesus, me parece que 19 delas trata dessa questão do dinheiro. Trata dessa questão da riqueza. Por quê? Porque ele sabia que o dinheiro teria um poder de dominar o nosso coração. O dinheiro teria um poder de dominar os corações e desviar as pessoas da graça de Deus e da dependência de Deus para viver cada dia. Então Jesus, ele combateu essa obsessão e ele mostrou que o dinheiro não é neutro, que nós não podemos deixar ser dominados pelo dinheiro. E Jesus está dizendo que o dinheiro é uma força, que mamão é uma potestade. Então, se o diabo não pôde me impedir de conhecer a Jesus, de nascer de novo, de me tornar nova criatura, ele vai me impedir ele vai tentar me impedir de ser um homem comprometido com o reino de Deus, e uma das formas que ele usa para que eu não seja comprometido com o reino é através do dinheiro. E qual que é o lugar que mamão mais atua? O lugar onde mamão mais atua é na igreja, é na minha vida, na sua vida. Mamão não atua no mundo, o mundo jaz no maligno.
Mamon atua na minha e na sua vida para nos impedir de sermos homens e mulheres comprometidos com o reino a partir dos recursos financeiros. Então, o dinheiro, queridos, é uma guerra espiritual. Dinheiro não é uma questão estrutural, social. Dinheiro é uma guerra espiritual. E você tem que lutar contra essa dominação que o dinheiro tenta ocupar no nosso coração. Nós não fomos chamados a ser possuídos por nada. Nós somos chamados a ser possuídos pelo Senhor. E as demais coisas nós somos chamados a possuir. O problema não é possuir. O problema é ser possuído por aquilo que possui. Tem muita gente que é possuído por aquilo que possui. E tem muita gente que é possuído por aquilo que ele gostaria de possuir. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Nós precisamos trabalhar isso na nossa mente e mudarmos a nossa mentalidade. Jesus, ele ensinou que não deve ser a nossa primeira prioridade. Mateus 6,33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Mas nós também, nessa questão aí da mentalidade, nós temos o conceito do apóstolo Paulo. O conceito do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, 9 e 10, ele diz que a obsessão pela riqueza deixa o crente estéril. Ele diz, vamos falar juntos? O amor... Vamos? Ali em 1 Timóteo 6, 10, o amor ao dinheiro, vocês não sabem disso? É a raiz de todos os males. Mas a gente só sabe, quando sabe, a gente só sabe essa primeira parte. Mas Paulo continua dizendo, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, trazendo sobre si mesmos muitas dores. Essa é uma palavra em Timóteo, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para mim, para você, não é para o ímpio. Quem é que se desvia da fé? E quando Paulo está dizendo aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, o que Paulo está dizendo é que não é a fé para a salvação. O que Paulo está dizendo é a fé para nós dependermos de Deus. Nós caminhamos na vida sem a dependência de Deus para suprir as nossas necessidades. Na boca nós temos esse discurso, mas na prática não é assim. Quem é que supre as nossas necessidades? De onde vem o seu dinheiro? De onde vem o seu dinheiro? Não vem de onde você trabalha. O seu dinheiro vem de Deus, que usa a empresa, que usa o negócio, que usa o comércio, que usa o governo, que usa a faculdade, que usa a igreja. Mas ai de mim se eu confiar no meu patrão. Ai de mim. A minha confiança tem que estar em Deus, que vai usar os mais diferentes segmentos para suprir a minha necessidade. É mudança de visão, é mudança de mentalidade. Então, Paulo está dizendo que aqueles que amam o dinheiro, ou que têm uma obsessão pelo dinheiro, ele se torna um crente estéril, porque a sua razão, a sua obsessão é ganhar dinheiro. Por isso que está falando de crente, porque é uma palavra para crente. Produz sofrimento, porque o próprio texto diz, trazendo sobre si mesmo muitas dores.
E Paulo está dizendo que desvia da fé, essa fé da dependência de Deus. Essa fé de que Deus é suficientemente capaz de suprir cada uma das minhas necessidades. Tendo que comer e vestir, ficai o quê? Tendo que comer e vestir, ficai contentes, porque isto basta. Agora Deus tem nos dado muito mais, né? Do que comer e vestir. Vocês se lembram da parábola do semeador? Ali de Mateus capítulo 13, verso 22. Primeiro fruto, a primeira semente caiu na beira do caminho, vieram os passos e comeram. A segunda semente caiu entre os pedregulhos e não tinha terra, a raiz era fraca, veio a chuva, e a terceira semente caiu entre os espinheiros. E ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, guarda a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, sufocam a palavra e fica infrutífero. O problema do jovem rico não era o dinheiro que ele tinha, mas era o domínio que o dinheiro fazia no coração dele. O problema do homem da parábola em Lucas 12, 20, que fez uma grande colheita, plantou, fez uma grande colheita, e ele não tinha ido guardar a colheita. Ele então precisou tomar uma decisão, construiu novos silos, foi zeloso, foi cuidadoso. Houve uma grande colheita, ele precisava guardar a colheita, ele fez silos novos, e ele guardou, fez o que tinha que fazer. E aí depois ele diz: bom, minha alma agora fica tranquila, regala-te, porque agora você não vai ter nenhum problema. E o texto diz que aquele homem foi chamado de insensato. Ele foi insensato porque fez uma boa colheita? Não. Ele foi insensato porque ele construiu silos? Não. Ele foi insensato porque ele guardou a colheita? Não. Ele foi insensato porque ele colocou o seu coração na produção, na colheita. Então, queridos, essa mentalidade capitalista, ela nos impede de sermos homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Agora, Deus é contra a prosperidade? Deus é contra a prosperidade? Deus não é contra a prosperidade. Eu vou colocar alguns textos aqui que falam de prosperidade. A prosperidade na ótica de Deus e para os propósitos de Deus são abençoadoras. Deus precisa de homens e mulheres que ganhem dinheiro. Deus precisa de homens e mulheres que produzam riqueza. Mas a pergunta é a seguinte: nós vamos produzir riquezas para quê? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Se eu sou crente em Jesus, se eu sei que Jesus é meu Salvador, que minha vida aqui é passageira, eu vou ganhar dinheiro para quê? Deus não é contra a prosperidade. As mulheres serviam Jesus com os seus bens. Deus admite a riqueza. Eclesiastes no capítulo 5, 19 diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas. Então é Deus quem dá a riqueza. Se Deus lhe der a oportunidade de licitamente você ganhar dinheiro, ganhe. Se Deus lhe der a oportunidade de licitamente você produzir riqueza, você produza. É o próprio Deus quem gera a oportunidade para a riqueza. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, ali está dizendo, Deus está falando para a nação de Israel: quando vocês virem aumentando as casas, quando vocês virem aumentando o gado, quando vocês virem aumentando o rebanho, quando vocês virem aumentando a riqueza de vocês, não colocais nela o seu coração. Não digam: o meu braço adquiriu riqueza. Vocês digam: o braço do Senhor me fez com que eu adquirisse riqueza. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 8.
Então, se Deus lhe der a oportunidade de ganhar dinheiro, ganhe. Se Deus lhe der a oportunidade de você ter a melhor casa e a melhor cobertura desta cidade, tenha. Se Deus lhe der a oportunidade de você ter os carros que você precisa do ano, tenha. Se Deus lhe der a oportunidade de você tirar suas férias no exterior, no Nordeste do Brasil, vá. Se Deus lhe der a oportunidade de você ter um apartamento na praia, compre e empresta para os pastores, que a gente não tem. Agora, o que você não pode é investir no reino de Deus aquém daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vemos que quando o povo de Deus era chamado para contribuir para a construção do templo, ou para a reforma do templo, o povo trazia. Quem tinha ouro trazia ouro, quem tinha bronze trazia bronze, quem tinha madeira trazia madeira, quem tinha tecido, tecido, quem tinha pedra, pedra, quem tinha madeira, madeira. O que isso nos ensina? Que se você tem ouro, você não vai trazer bronze. Se você tem bronze, você não vai trazer madeira. O que isso quer dizer nos nossos dias? Se você pode contribuir com 100, você não vai contribuir com 50. Se você pode contribuir com 200, você não vai contribuir com 100. Se você pode contribuir com 20, você não vai contribuir com 10. É isso que nos ensina. E Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 2, ele diz assim, que nós devemos contribuir de acordo com a nossa prosperidade. Ele está falando de oferta ali, ele não está falando de dízimo. Que era uma oferta que estava sendo levantada para os crentes de Jerusalém, que estavam passando fome. Então, será que nós estamos investindo no reino de Deus na proporção daquilo que Deus tem me dado? Na nossa experiência, nós temos pessoas que contribuem com R$5, com R$2. É muito? É muito ou não? Não é nem muito nem pouco. E eu tenho pessoas, na minha experiência, nas igrejas que a gente trabalha, que dá R$3.000 por mês. É muito ou é pouco? Não é nem muito nem pouco. É aquilo que eles sabem que eles podem contribuir de acordo com a sua riqueza. Vocês concordam comigo que 50 vezes alguma coisa é bastante? Por exemplo, um relógio, 50 relógios, é bastante relógio? Gente, eu disse que ia ser uma conversa, não disse? Tá bom? Um óculos, 50 óculos. É bastante ou é pouco? Uma camisa de Mianmar. Vocês estão curiosos para saber de onde essa camisa, né? É de Mianmar. Uma camisa de Mianmar e 50 camisas. Uma camisa e 50 camisas é muito? É muito ou é pouco? É muito. 50 vezes alguma coisa é muito. Então você esquece o dízimo agora. Se Deus colocar nas suas mãos 50 vezes aquilo que você tem ofertado ao Senhor, para missões, ou para construção e etc., quanto deveria chegar nas tuas mãos? Você disse que 50 vezes alguma coisa é bastante. Se Deus fizesse chegar nas suas mãos 50%, 50 vezes aquilo que você tem investido no reino de Deus, quanto deveria chegar nas suas mãos? Então, essa mentalidade capitalista, ela nos impede de sermos homens e mulheres proativos no reino de Deus, porque nós somos ensinados a guardar. Para um homem e para uma mulher que ama Jesus, que sabe que a sua vida aqui é passageira, se ganhar dinheiro, não contribuir para a implantação do reino de Deus, não vale a pena ganhar dinheiro. Para mim e para você só vale a pena ganhar dinheiro
se esse dinheiro que eu ganho contribui para a implantação do reino de Deus. Só isso. Porque tem muita gente que ganha dinheiro e tem muita gente que fica rico, mas ele é só rico. É só rico. E eu não quero ser só rico. Porque é muito pobre ser só rico. É muito pobre ser só rico. Eu sei que esse assunto não... Vamos lá, gente. Amém, irmãos? Estão entendendo? Quem está entendendo, fala assim, eu vou nessa. Ó, pastor, uns 10 aí diz que vai nessa. Quem quer ganhar dinheiro? Bastante, bastante, gente. Bastante. Uma vez eu preguei na minha igreja sobre a face, o lado bom do dinheiro e o lado ruim do dinheiro. E quando eu preguei sobre o lado bom do dinheiro, eu fiz um apelo para quem queria ficar rico. Mas ficar rico para quê? Se ganhar dinheiro não contribuir para a implantação do reino de Deus, não vale a pena ganhar dinheiro. Eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. Pessoas que usam o dinheiro para o seu bem-estar, sem problema nenhum. Mas é gente que investe muito dinheiro no reino de Deus. O último empresário que esteve no encontro de profissionais é um homem que começou do zero. Do zero. Eu não vou dizer o nome por uma questão de ética. Do zero. Não tinha nada, era pobre. Favela. Hoje ele é um empresário. Hoje ele investe. Ele chegou para os filhos dele. E disse assim, ele se converteu a Jesus e ele entendeu por que Deus deu a ele a oportunidade de ganhar dinheiro. E ele chegou para os filhos dele e disse assim, filhos, é o seguinte, acho que ele tem 3 filhos. Tudo aquilo que Deus colocar nas minhas mãos, tudo que Deus colocar nas minhas mãos, eu não vou deixar 1 centavo para vocês. Eu vou investir tudo no reino de Deus. As empresas não. Empresas estão aí, mas empresas, vocês são herdeiros das empresas, vocês vão tocar as empresas, mas 60% de tudo que chega nas mãos dele, hoje, na pessoa física, ele investe no reino de Deus. Então, Deus precisa de homens e mulheres que ganhem dinheiro. Então, quem quer ganhar dinheiro? Quem quer? Deixa eu olhar. Cadê o fotógrafo? Tirar uma foto aí. Se Deus te der a oportunidade de licitamente ganhar dinheiro, ganhe. E use o dinheiro para o seu bem-estar. Sem problema nenhum. Eu não faço apologia à miséria. Mas o que você não pode é investir no reino de Deus aquém daquilo que você... A segunda mentalidade, e agora acho que eu vou um pouco mais rápido, é a mentalidade do dízimo. Qual que é a mentalidade do dízimo? Eu aprendi assim, a mentalidade do dízimo é assim, entrega o teu dízimo e você não precisa fazer mais nada em relação à sua fidelidade a Deus nessa área. Eu aprendi assim. Entrega o teu dízimo e você não precisa fazer mais nada em relação à sua fidelidade a Deus nessa área. Qual que é a teologia do dízimo? Qual que é a teologia do dízimo? O dízimo não nos... O quê? O dízimo não nos pertence. Essa é a teologia do nosso dízimo. Você já ouviu isso? Não. Vocês já ouviram isso? O dízimo não é meu, o dízimo é o dízimo pertence a Deus. Então, quando eu estou entregando o dízimo, eu não estou entregando nada. Estou dando nada. Você pode dar esse óculos para alguém? Você pode, não? Por que você não pode dar esse óculos para alguém, pastor Luiz? Porque não é seu.
Então, se nós compreendemos que o dízimo não é nosso, que o dízimo pertence ao Senhor, quando eu estou entregando o dízimo, eu não estou dando nada. Qual que é o texto bíblico que nós mais conhecemos a respeito de dízimo? O que Malaquias 3,10 diz? Deus está tendo uma conversa com o povo. E Deus pergunta para o povo, Deus diz, vocês me perguntam no que é que vocês me roubam. Como Deus sabia que o povo não ia responder, Ele mesmo responde. Vocês me roubam nos dízimos e nas... então não é só dízimo, é nas ofertas também. Nós somos chamados a ser fiéis ao Senhor nessa questão financeira através dos dízimos e das ofertas. O que é oferta? A oferta é aquele valor que você tinha do 100% que Deus deixa nas tuas mãos. Deus não te deixa com 90%. Deus te deixa com 100%, mas é dele. Ele deixa nas tuas mãos para você administrar, mas pertence a Ele. Ele deixa nas tuas mãos para você cumprir as tuas obrigações temporais, mas pertence a Ele. E quando você tira daquele valor que Ele deixa nas tuas mãos para você administrar, porque o dízimo não te pertence, e se não te pertence você está ficando com ele, o próprio texto de Malaquias diz que o que você está fazendo, se eu tenho 100% aquilo, do 100% que Ele deixa em minhas mãos, eu tiro um valor, um percentual, e eu coloco no reino de Deus, eu comecei a contribuir. Eu comecei a investir no reino de Deus. Quando o povo de Deus ia, e a oferta ela é dada para um projeto específico. Então vamos reformar o templo, precisamos levantar a oferta, levanta a oferta para reformar o templo. Terminou de reformar o templo, para as ofertas. Vamos colocar ar-condicionado, vamos levantar a oferta. Terminou de colocar o ar-condicionado e pagar, param as ofertas. Vamos colocar aqui um teclado novo. Vamos levantar a oferta para o teclado novo. Terminou de pagar o teclado novo, param as ofertas. Então, a oferta, ela é destinada a um projeto específico. Se Deus está inquietando o coração desta igreja, através da sua liderança, para ter um projeto missionário, ao financiamento, vou usar essa palavra, o suporte financeiro para o projeto missionário desta igreja, deve vir através das ofertas missionárias, que cada crente, que cada membro dessa igreja pode se comprometer. Então, o desafio é que cada membro desta igreja comece a participar com oferta missionária, para que esta igreja possa estar apoiando missionários em Cambé, no Brasil e fora do Brasil. O desafio é que cada um de nós aqui, cada um possa estar contribuindo com a sua oferta missionária, para que essa igreja possa realmente ser uma igreja que faça missões de acordo com Atos 1:8. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eu disse aqui hoje de manhã, não sei quando, que quando eu me converti a Jesus em 1974, eu não tenho lembrança de ter deixado entregar uma só vez o dízimo. Momentos difíceis nós tivemos, mas nunca deixamos. Quando eu me converti a missões em 1990, eu não me lembro de ter deixado uma só vez de entregar a oferta missionária. E isso é extremamente gratificante. Extremamente gratificante. Sabe, queridos, essa mentalidade capitalista, ela nos impede de sermos
envolvidos com o reino de Deus porque nós achamos que a gente vai perder. Deus não tira nada de nós. Deus nunca tira nada. Deus sempre acrescenta na nossa vida. Vou contar uma história para vocês aqui e provavelmente a gente pare. Algum tempo atrás eu fiquei sabendo de um rapaz, isso é verdade, que ele estava guardando um dinheiro para comprar um carro. E ele foi guardando o dinheiro, ele e a esposa foram fazendo uma poupança. Mas um dia ele foi a um culto e veio um desafio lá. E Deus falou para ele: dê toda a sua poupança. E ele deu toda a sua poupança. Ele foi para casa, chamou a esposa e disse: olha, aconteceu isso. E ela disse assim para ele: se Deus falou para você, é melhor você obedecer. Então ele chegou no outro final de semana e levou toda a poupança que ele estava guardando para comprar um carro. E ele já estava procurando este carro. E um dia ele, naquele mesmo domingo, ele folheando lá os classificados, que é o que a gente faz quando quer comprar alguma coisa, e ele leu lá, foi lá onde ele, no tipo de carro que ele queria, e ele leu lá: vende-se carro tal, cor prata, ano tal, papapá, do jeito que ele queria o carro, vende-se por R$1. Aí ele disse assim: bom, isso aqui está errado. Mas ele pegou o telefone e ligou. Uma senhora atendeu e disse: a senhora está vendendo um carro assim, 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 assado? Ela disse: eu estou. Não, mas aqui está dizendo que a senhora está vendendo por R$1. Eu estou vendendo por R$1. Então eu posso ver o carro? Pode, claro. Foi lá e viu o carro. Era o carro que ele tinha sonhado. Do jeito que ele tinha sonhado, na cor que ele tinha sonhado. E ele então, é R$1. Então ele pegou R$1. Eu também faria o mesmo, você não? Pegou R$1 e deu para a mulher. E aí perguntou para ela: mas você ficaria curioso? Por que ela está vendendo por R$1? Ela: mas por que a senhora está vendendo por R$1? Ela: acontece o seguinte, esse carro era nosso, meu marido morreu, ele tinha uma amante, e ele disse que quando ele morresse, esse carro deveria ser vendido e o valor da venda deveria ser passado para a amante. Eu tenho direito de propriedade. Eu estou vendendo por R$1 e vou dar R$1 para ela. Não era muito nobre a motivação, não, mas, irmãos, isso não é brincadeira, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. O que eu estou querendo dizer, eu poderia dar N exemplos para vocês na nossa própria vida. O que eu estou querendo dizer para vocês que nós nunca vamos ganhar de Deus. Que nós nunca vamos ganhar de Deus. Deus é fiel. Quanto mais nós investirmos no reino de Deus, mais nós teremos. Eu não vou investir fazendo intercâmbio comercial com Deus, não. Não vou investir fazendo intercâmbio comercial. Eu vou investir por amor a Deus e por amor à causa de Jesus. E para que o reino de Deus chegue em muitas nações. Eu quero parar por aqui. Eu tenho mais 3 mentalidades, mas a gente pode falar disso. Eu só vou mencioná-las. A outra mentalidade que impede a prática missionária da igreja é a mentalidade de miséria. Depois é a mentalidade de só receber. E a mentalidade errada a respeito de quem é o missionário. Isso impede o nosso envolvimento com o reino de Deus. O que nós falei de dinheiro. E o propósito era falar de dinheiro. Por que o propósito é falar de dinheiro? Porque nós queremos pedir dinheiro para vocês? Não. Porque Deus precisa do seu dinheiro? Também não. Mesmo porque é Deus que me dá o privilégio de participar do seu reino com o dinheiro. Não é. O privilégio não é de Deus, o privilégio é meu. De ser um homem e uma mulher envolvido com o reino de Deus através dos recursos financeiros.
Eu sei que eu falei de dinheiro aqui. E nós não gostamos disso. Eu tenho consciência disso. Acho que nunca mais venho falar aqui. Eu tenho consciência disso. Mas se nós não ajudarmos vocês, queridos, a repensar essa questão do dinheiro na vida, nós não estamos sendo justos com vocês. Porque se nós não ensinarmos a igreja a essa questão do dinheiro, é o mundo que vai ensinar. É o mundo que vai ensinar. E o mundo que o mundo ensina não tem nada a ver com o reino de Deus. O que o mundo ensina não tem nada a ver com os valores do reino. Então, eu sei que não é uma palavra simpática, não é uma palavra que a gente digere com facilmente, mas por amor a Deus e por amor a vocês, é preciso que você entenda que você não pode ser um homem ou uma mulher dominado por aquilo que o próprio Jesus disse que nós não podemos ser dominados pela riqueza, pela obsessão da riqueza. É muito bom ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro só tem que ter um propósito. O propósito é que o reino de Deus seja plantado entre todas as nações. Um daqueles empresários que esteve aqui na sexta-feira, ele está investindo só através do Instituto Pacto, né? Porque ele deposita no Instituto e a gente faz o repasse para os missionários, em mais de 15 missionários, sozinho. E ele não vence, você viu as empresas? Agora uma empresa dos Estados Unidos procurou ele para fornecer o queijo para ele, para essa empresa dos Estados Unidos. Ninguém segura. Ele falou para mim que ele está revendo todo o conceito. Ele tem um carro que ele vale 300 mil reais. Ele falou: Nivaldo, eu comprei isso aqui por vaidade. Eu vou vender, vou comprar um carro mais barato, que me dá a mesma segurança, a mesma capacidade, o mesmo desempenho, o mesmo conforto. Está revendo, porque está entendendo a razão pela qual Deus está dando a ele a oportunidade de ganhar dinheiro. E queridos, todos nós aqui podemos